Olá, sejam bem-vindos ao Sessão de Leitura. Hoje nossa convidada é também minha colega, amiga, jornalista e além de jornalista, claro, se ela está no Sessão de Leitura, ela é escritora. Vamos conversar com a Mirelle Costa. Seja bem-vinda. Obrigada, Clarissa. Que honra estar aqui, meu Deus, com Clarissa Capistrano. Nunca imaginei que eu ia te entrevistar, que coisa boa. Eu nunca que eu seria entrevistada. Porque eu a curto, né, virtualmente falando, né, sempre que a Mirelle posta alguma coisa, comentando algo, falando do livro que nós vamos conversar agora, não preciso ser fake, né? Eu sempre curto, sempre apoio, né, de longe. E agora poder conversar com você é um prazer. Obrigada. Eu sinto a força do lado de cá, viu? É muito importante esse apoio realmente dos colegas, principalmente você, que é mulher, que é jornalista. A gente não faz nada sozinho. Eu sou muito grata, sabe, Clarissa, a todo mundo que comprou o livro, que leu, porque o escritor, ele quer ser lido. Então, muito mais importante do que adquirir é você receber um retorno de um leitor. É realmente gratificante. É muito especial. Como é que foi essa ideia? Não precisa ser fake, né? Nessa era de fake news, mas não só disso, né? Você fala bastante também do ser autêntico, que é algo também que eu gosto muito de falar nos bastidores. Porque hoje em dia está todo mundo na internet, está todo mundo no Instagram e tem uma boa parte, eu acho que é a maioria, que é aquela coisa da felicidade 100% todos os momentos, que isso não existe, é impossível. É também sobre isso esse livro, mas ele também fala disso e fala do jornalismo, como é? É muito sobre isso, Clarissa. Até tem gente que pergunta, é não preciso ou não precisa ser fake? Eu disse, é não preciso. Porque eu acho que, antes de tudo, antes de dizer para você ou para o leitor, não precisa ser fake, eu acho que eu precisava dizer para mim mesma. Eu não preciso. Acho que tem um eu aí, entre aspas, na capa do livro, para quem lê, né? Então eu precisava dizer primeiro para mim, eu não preciso ser fake, para depois convidar as outras pessoas a também dizerem que não precisam ser. Infelizmente, às vezes, a gente é assim, até sem perceber. Então, por isso que eu falo primeiro de mim. Eu não preciso, apesar de, talvez, algumas vezes já ter sido, sem perceber. O que é ser fake nos dias de hoje? Eita, que pergunta! Aí você me diz, quantas horas, Clarissa, nós teremos nesse programa? Eu acho que é a gente não conseguir falar sobre as nossas dores. Eu acho que é a gente fazer um personagem. Acho que quando a gente consegue se conectar com a gente mesmo... Então, por exemplo, nesse livro eu resgatei a Mirelle, que estudava no Colégio Farias Brito, que era bolsista, que vivia na biblioteca porque não sabia jogar nenhum esporte na aula de educação física. Acho que nem pedra na lua eu conseguiria uma medalha. Mas, quando eu ia para a biblioteca, eu me encontrava. Então, quando eu era criança... Estar ali entre os livros, aqueles puffs coloridos, para mim era um refúgio. Eu tinha muita dificuldade de encarar os coleguinhas, de brincar, de tomar iniciativa. Eu sempre era muito tímida. Mirelle, até na amarelinha sempre era muito tímida. Eu acho que eu era. E no Spiritball? Ai, a bolada era sempre na minha cabeça. Era um foco. Meu Jesus, porque eu também era bem ruinzinha de todos os esportes. Até hoje, minha filha, nem cambalhota eu sei dar. Mas pelo menos no Spiritball... Bicicleta, até hoje eu não sei andar. Não, Mirelle. Vou me incluir naquele projeto Bike Anjo. Livros mesmo, Mirelle. Sim, mas aí... E eu me encontrei na escrita. Então, eu costumo dizer que a escrita que eu procurava para me refugiar, na verdade, foi minha libertação. Porque nos livros eu conseguia falar o que eu não conseguia falar olhando para as pessoas. Mas, contraditoriamente, quando era no final do ano, na minha escola, o Colégio Farias Brito, eles lançavam, a pessoa que lia mais livros durante o ano ganhava uma medalha. Então, ia lá para frente receber, lá ia eu, linda, receber minha medalha. Ou seja, naquela hora ali, eu não tinha vergonha. Por quê? Porque ali eu estava celebrando quem eu era de verdade. Isso criança.
Então a gente precisa ter um olhar muito atento para a criança que nós fomos e para quem nos tornamos hoje. Porque eu acho que no meio da pandemia, em 2020, eu resgatei essa Mirelle, que até a minha irmã brincava, às vezes a gente, dentro de casa, a gente não consegue se encontrar. E minha irmã brincava com minha mãe e dizia, mãe, a Mirelle é estranha, essa não é estranha. E eu sempre tinha vergonha desse rótulo. E esse nome é o primeiro capítulo do livro, Mirelle é Estranha. Então eu me apropriei do que lá atrás me envergonhava. Porque eu acho que quando a gente se apropria de si, a gente consegue ir mais longe, vamos dizer assim. Mirelle, a estranha. Eu posso dizer também Clarissa, a estranha. Vamos fazer esse livro, então. Vamos. Eu acho que muita gente se identifica. Foi bom, então, porque com certeza muita gente se identifica com esse estranho, né? Porque o que é ser estranho? É não ser igual a todo mundo, né? É ser único. A gente esquece que somos únicos. Agora, como foi que essa Mirelle, a estranha, que levava bolada no Espiribol, que não sei se era boa até na amarelinha, como é que entrou para o jornalismo? Porque eu acredito, então, que você era uma criança um pouco tímida, né? Se essa criança que não socializa tanto e se encontra mais entre os livros, como é que partiu para o jornalismo, que tem a ver com leitura, mas precisa muito estar em contato com o outro? Precisa. Mas como eu gostava muito de escrever desde sempre, eu sempre fui para a área de humanas. Então, quando dividiu lá no ensino médio, o pessoal das exatas, das biológicas e das humanas, eu fui para humanas sem pestanejar. Eu fiquei em dúvida entre direito e jornalismo. Mas tive a oportunidade, o colégio também levava a gente para aquelas visitas. E quando eu tive a honra de ir numa emissora e chegar num estúdio como esse que nós estamos, e conversar com um repórter que me deu a atenção, daí a gente também reflete sobre a importância de dar atenção a quem nos procura. Porque se aquele repórter, naquele dia, não tivesse me dado atenção, eu não estaria aqui hoje. Porque eu teria saído de lá com uma péssima impressão dele e da profissão. Então, olha a responsabilidade que nós temos. Porque tem muitas profissões que elas são muito envoltas de sonhos. O jornalismo. Tem quantas vezes você já fez entrevista externa e um garotinho, eu quero ser jornalista, e aquilo te tocou? Quantas vezes? Então, eu era aquela garotinha. Então, quando eu vi aquele repórter com um monte de pauta na mão, dizendo, hoje eu vou para o centro, depois eu vou para tal lugar e tudo, e eu sempre fui muito agitada. Eu dizia sempre, mamãe, eu não quero ser uma pessoa de birô. Sim. Eu sempre tinha muito certo comigo. Eu disse, eu não vou ser feliz se eu tiver uma profissão de birô. Que eu sente e que eu fique ali até o final do expediente, porque eu sempre fui muito agitada. Então, já não dava para ser bibliotecária, apesar de gostar de livros. Eu era, até a minha mãe diz, Ave Maria, essa menina não para quieta. Apesar de que eu não me identificava com esportes e gostava muito de leitura, mas eu tinha ela até brinca, tu tá sempre inventando alguma coisa, tu sempre tem que estar inventando alguma coisa. Você então, já tinha o dom da criatividade aflorada, né? Acredito que sim. Aí eu me encantei com a fala dele, dizendo que não era uma rotina que era muito dinâmica, e eu disse, cara, eu gosto de escrever, eu gosto de ler. E eu gostei desse ambiente, eu decidi. Eu lembro desse dia. E eu tinha o quê? Sei lá, eu estava no 2º ano do ensino médio. Eu lembro da alegria quando eu cheguei. A minha mãe olhou e disse assim, então você decidiu mesmo. Porque do jeito que você está emocionalmente, não tem para onde correr. E minha avó, que na época trabalhava no fórum, ai meu Deus, a minha juíza, eu não vou ter mais. Não vai ter. Foi a primeira vez que eu bati o pé e disse, essa decisão vai ser a Mirelle que vai tomar. Porque às vezes a gente toma decisões muito influenciados pela família. E dessa vez eu bati o pé e disse, agora sou eu por mim. Então, acho que foi o jornal. Eu acho que eu precisava realmente fazer jornalismo. Porque quando eu saía com minha mãe para comprar uma roupa, eu ficava perguntando aí quanto é que tá, perguntando, que eu não tinha coragem de chegar para a vendedora e perguntar. E hoje não só eu pergunto, como eu peço desconto, como eu experimento, ainda digo, muito obrigada, hoje eu não vou levar. Agora, voltando um pouquinho, então entendi por que você escolheu o jornalismo, mas falando de não ser fake, no jornalismo muitas vezes também criamos personagens, né? Inclusive se você for tímido, é muito mais fácil, por exemplo, você entrevistar alguém ou você criar o personagem do repórter do que você falar de si mesmo. Como foi, então, não ser fake no jornalismo? Assumir
todas as minhas vulnerabilidades. Então, tudo aquilo que de repente pudesse me envergonhar no decorrer da minha carreira, na minha profissão, eu trouxe no livro. Então, por exemplo, teve um dia muito marcante que eu estava com um cinegrafista, que, por sinal, também é uma profissão que eu valorizo muito nesse livro, por isso que eu recomendo a leitura de todos. Dia 1º de setembro é o dia do repórter cinematográfico, então eu faço também uma homenagem especial a um cinegrafista que passou pela minha vida e que está sempre comigo nas histórias, no amor que é eterno, enfim. Foi o e seu eu lembro... xodó, né, de vida. Foi o pai que o jornalismo me deu, vamos dizer assim. Eu não tive pai, meu pai faleceu. Aliás, eu tive pai, mas ele faleceu quando eu tinha 10 dias de vida. E no decorrer da minha vida, eu tive algumas pessoas que exerceram esses papéis. Quando eu era criança, na adolescência, e no jornalismo foi esse cinegrafista. Por isso, toda a minha gratidão a todos esses profissionais. Estou aqui cercada de vários. Já abracei, já matei minhas saudades, porque realmente são mestres, né? Ensinam a gente muitas coisas. Então, esse cinegrafista fez muita hora comigo, porque a gente estava na Praça do Ferreiro, sol de meio-dia, ele com um rebatedor enorme, daqueles que cegam a gente, que a gente fica assim, e o calor, eu muito impaciente, e eu errando o texto da passagem. Eu fiz uma, fiz duas, fiz três, fiz 12 vezes. E um meninozinho, como a gente costuma dizer aqui, tava com aquela mãozinha aqui na cintura, né? Aquela coluna um pouquinho torta, assistindo. E teve um momento que ele não se aguentou e disse bem alto: tia, até eu já decorei o que a senhora vai falar. Quem nunca passou por isso? Quem nunca? Aí eu trago no livro. E aí tu não disse pra ele, pois vem, faz aqui no meu lugar. Mentalmente eu disse, mas aí quando eu olhei a canopla que eu digo, bom, eu sou a Mirelle da emissora tal, então eu não vou responder, mas aquilo me destreinou. Sério, Mirelle, parabéns. Tu falaria? Eu dizia assim, olha aqui essa canopla, ela machuca na cabeça. Eu dizia isso. Muito pior. Ah, meu Deus, mas a gente amadurece com o tempo. Então, essas histórias que muita gente desconhece, que são divertidas e que muitas vezes eu ficava com vergonha, eu trouxe no livro. E aí também foi um laboratório, então, o jornalismo, para você se expor e também esse laboratório de não ser fake no jornalismo. Exato. Então, hoje, por exemplo, a gente estava conversando nos bastidores antes de a gente começar a gravar, minha unha não está feita, sou dona de casa. Então, assim, me divido em 1000 papéis, cuido da minha mãe também. Então, não tive tempo de fazer as unhas. E estou falando aqui, já tinha falado para você. Então, também não ser fake também é isso. Isso não é descuido. É porque, para a mulher, é tudo muito mais difícil. A gente tem que se preocupar com 1000 coisas antes da gente encarar uma câmera. Então, isso eu também mostro no livro. No jornalismo, você também enfrentou muitos desafios por ser mulher? Muitos. Porque eu acho que a gente tem a sensação de que a gente tem sempre que estar provando algo. A gente tem sempre que estar provando que a gente é capaz. A gente tem sempre que estar acumulando vários papéis. Então, essa carga pesada que a gente enfrenta. Então, assim... Tem muitas viagens, né? E aí, será que ela vai aguentar? Se for mãe ou se for casada, ela vai viajar? Ela vai conseguir? Tem sempre esse será quando somos nós, mulheres, Sim. né? E quando eu passei a mostrar a minha vida nas redes sociais, eu muitas vezes fazia cursos e tudo, mentorias. E muitos mentores diziam assim, você tem que estar na internet como se estivesse assim, arrumada e tudo. Sendo que essa não é a realidade quando a gente chega em casa. A gente chega em casa, a gente quer aquela roupa mais velhinha, a gente quer estar naquele... Um dia que a gente não está trabalhando, a gente quer conforto, a gente não quer maquiagem, porque maquiagem é legal quando não é todo dia. Quando passa a ser obrigação, perde um pouco do encanto, não é verdade? Então, eu passei o meu Instagram era Mirelle Costa Jornalista, e diante de todos esses questionamentos que eu fazia para mim mesma, chegou um momento que eu disse, eu não preciso ser fake. Quando eu falei essa frase, eu falei e me ouvi, como se fosse um squash que você joga a bola e a bola volta para você. Isso foi quando você quis ser blogueirinha e deixou e viu que não dava certo para você, porque eu tô vendo aqui que tem esse capítulo, viu? Quando quis ser blogueirinha. Não, acho que não deu muito certo. Porque, na verdade, eu entendi que se eu ficasse
realmente me preocupando tanto seguindo as regras, né? Não sendo você mesmo. Aquilo iria me cansar mais ainda, porque produzir conteúdo dá muito trabalho. Tem dias que a gente não está bem. Tem dias que a gente não está bem. Então, hoje, por exemplo, eu enfrento uma dificuldade familiar, que minha mãe teve um AVC gravíssimo. E hoje ela precisa de cuidados 24 horas, ela ficou praticamente vegetativa e é uma dor, é um luto que eu estou carregando desde janeiro desse ano. Então, tem dias que eu não quero gravar nada, tem dias que você precisa, de colo, tem dias que... Então, eu aprendi também a falar sobre isso, a falar sobre as minhas dores. E me preocupa muito, às vezes que eu vejo na rede social, pessoas que dizem assim... Aqui no, vamos supor, Instagram, né, que é a rede que acho que os brasileiros mais acessam. No Instagram, a gente não quer ver ninguém falando disso, não. A gente só quer ver coisa bonita, a gente só quer ver... Aí eu fico refletindo. Toda vida que eu vejo um comentário desse, eu fico refletindo. Eu digo, por quê? Então, você que escreveu esse comentário, você não suportaria ver uma realidade que de repente é semelhante à sua, pois eu faço ficar feliz quando eu vejo uma pessoa dizendo, olha, eu estou passando por um momento, eu me sinto amparada, feliz no sentido que eu falei, no sentido de amparada, porque eu digo, meu Deus, não sou só eu que passo por dificuldades, né? Não sou só eu que tenho momentos de tristeza. Então, eu acho que esse equilíbrio ele é importante para a vida. Então, tem momentos que eu estou na cozinha, que eu adoro cozinhar e tudo que eu posto, eu gosto, mas também tem aqueles momentos de reflexão, que também fazem parte. Então, e outra coisa também, às vezes a gente não se acha capaz. Às vezes a gente acha que tem que ser a Viola Davis ou a Michelle Obama para escrever um livro e publicá-lo. Então, pela segunda vez, primeiro foi quando eu decidi ser jornalista, e num outro momento marcante também é o momento que eu decido fazer meu livro, porque eu não me preocupei em agradar ninguém. Eu não me preocupei se o livro ia ser lido. Porque realmente... Porque tem muito isso, né? Às vezes você tem uma grande história, quer falar uma coisa e de repente alguém que vai lhe aconselhar ou a editora diz, isso não vende, tem que fazer tal coisa. Tem determinada receita e você não seguiu. Não, foi algo que eu fiz pra mim e por mim. Acho que foi uma das poucas vezes na vida que eu fiz algo egoisticamente. Que eu acho que a gente às vezes tem que ter também. Esse egoísmo de dizer, isso eu vou fazer, que na verdade acho que não é nem egoísmo. É um olhar pra si. Porque depois que eu escrevi o livro, eu passei a ter mais segurança para estar aqui num programa, conversando com uma jornalista que eu admiro tanto para falar do meu livro. Isso era inimaginável. Porque eu poderia pensar, meu Deus, não tenho nada para dizer. Não sei o que a Clarice vai me perguntar, eu não tenho... Minha vida não dá um livro. Eu acho que a vida de todos nós dá um livro. Sim. A gente só precisa parar e escrever. Enxergar, né? E valorizar as nossas dores e as nossas vitórias. Uhum. Agora, para finalizar, Mirelle, você não acha também que, graças a Deus, aos poucos, essa mentalidade do ser fake, do 100% feliz, família margarina, isso está mudando um pouco, né? Tem gente que já mostra as suas fragilidades, tem muitos autores que escrevem sobre isso, né? A coragem de ser vulnerável, a coragem de mostrar quem você é, porque é o ser humano, é impossível uma vida só de coisas boas e só de sucessos. O erro e o sofrimento, ele é inerente à nossa vida e o melhor seria a gente mostrar todos os lados, né? E o nome disso é vida, né? Então, que bom, eu fico muito feliz, eu estava até comentando e eu acho que eu fiz um vídeo também no Instagram dizendo que antes das Olimpíadas acabarem, eu postei dizendo assim, quem realmente ganhou as Olimpíadas foi a saúde mental. Porque nunca se falou tanto em psicólogo, em saúde mental, em autoconhecimento do que nessas Olimpíadas desse ano. Então, tomara que as coisas estejam mudando mesmo, né? É o que a gente espera, não ser fake. Isso. Eu tento não ser, né? Às vezes a gente acaba escorregando e indo na onda, mas tento mostrar como você falou da sua mãe, né? Durante o meu período também de sofrimento com a minha mãe, o que eu chorei, o que eu me rasguei nesse Instagram, não tá para brincadeira, né? E sempre tem alguém que fala, Clarice, mas você se expõe tanto. Eu gosto de mostrar o sofrimento, porque sempre existe a identificação, como você falou. Mirelle, onde é que a gente encontra esse livro? Você pode acessar o site nãoprecisoserfake.com.br. Eu sou autora independente. Agora, como escritora, posso dizer que conheci vários outros autores,
que estão na luta, começaram essa luta muito antes de mim. E hoje a gente consegue romper barreiras, hoje a gente consegue espaço, por exemplo, em editais. Então, a Lei Paulo Gustavo, ela está contemplando, tem até inclusive inscrições abertas, é um edital municipal, edital das artes, é o 10º edital das artes, que contempla a categoria literatura, é uma linguagem que está sendo contemplada. Então, você pode ministrar uma oficina, você pode criar um produto de comunicação. Então, isso eu só descobri depois que eu lancei o livro e que eu conheci outros escritores e articulistas também, e pessoas que fomentam realmente a literatura, que abrem caminhos, que abrem espaço. O poder público também ajuda muito, contribui. Então, eu acho que a gente está evoluindo muito, a gente está numa crescente para cada vez mais valorizar a literatura, que é tão importante. Com certeza. Mostra teu livro, escreve. Ou, escreve não, segura para abrir assim, ó, bonito. A capa e o conteúdo, a gente não deve julgar o livro pela capa, mas foi muito bem feito, com muito amor e sabedoria, né, Mirelle? E lágrimas. Estamos falando da mesma Mirelle que se escondia embaixo da cama e se dizia tímida. Enfim, a hipocrisia. Só um trechinho, só para deixar um gostinho. Obrigada, viu, pela presença. Agradeço. Repete aí o local que a gente consegue o livro. No site nãoprecisoserfake.com.br. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.